Pessoal, vamos agora para a nossa última aula, né, da disciplina de introdução à informática, né, à computação. E hoje nós vamos falar sobre banco de dados, ok? Na verdade, a gente vai dar uma pincelada, tá, gente? Porque assim, a- o conteúdo de banco de dados, se você quiser mesmo aprender a utilizar, né, entender toda a sua teoria, como funciona, enfim, é fruto de uma disciplina, né, que demanda um tempo maior, tá? Então, a ideia aqui é que a gente faça uma breve introdução, né, sobre a ideia principal acerca de banco de dados, tá? E que você possa, no futuro, né, já ter uma noção, né, do que é, para que serve, né, e para que você tenha condições de se aprofundar no futuro, tá? E para que a gente estuda banco de dados, né, gente? Banco de dados faz parte do nosso dia a dia, né? Em qualquer situação que a gente execute no dia a dia, né, que utilize determinadas informações, provavelmente essas informações estão armazenadas em um banco de dados, tanto numa empresa, quanto num site da internet, né, numa compra que você executa na internet, e operações bancárias, né, a reserva de hotel e de passagens aéreas, né, enfim, tudo que você acessa informações hoje em dia, esse acesso é realizado em um banco de dados, ok? Antes dos bancos de dados, né, gente, os arquivos, eles eram armazenados, né, na verdade, eles eram manipulados, tá? Através de um sistema de arquivos, né? Ou seja, é, o armazenamento deles, a gestão deles era realizada conforme é realizado hoje em dia pelo seu sistema operacional. Ou seja, os arquivos, os dados, eles eram armazenados em pastas, né, em um disco rígido. Ou seja, a forma de acesso era muito parecido com o que a gente tem hoje quando acessa algum arquivo no sistema operacional, né? Você acessa através de pastas, né? Então, onde você pode organizar os seus arquivos em pastas diferentes, né? Conforme a sua demanda, tá? E assim, isso é bem complicado, né? Ainda mais quando se trata de uma grande quantidade de dados em que é necessário haver uma diferenciação entre eles, né? Uma certa classificação, enfim, onde os dados, né? Por exemplo, eu tenho diversas aplicações em que essas aplicações, cada uma acessa um, uma pasta diferente, sendo que essa pasta pode ser que tenha as mesmas informações de outras pastas, né? Ou seja, a mesma informação está sendo replicada, ou seja, está sendo representada em locais diferentes, né? Em pastas diferentes, onde cada pasta é acessada por uma aplicação diferente, tá? Então, assim, era assim que era antes do banco de dados, tá? Onde os dados, né, eles são projetados quando se utiliza um sistema de arquivo para atender uma aplicação específica, né? Ou seja, aquela informação ela vai ser utilizada apenas por uma aplicação, tá? Aí aqui está um exemplo, né, de quando se utiliza sistemas de arquivos para armazenar os dados, tá? Como eu falei, né, o mesmo arquivo, tá? Ele se encontra replicado, ou seja, aquele arquivo ele se encontra salvo, o mesmo arquivo em vários lugares diferentes, tá? Ou seja, o mesmo arquivo ele é repetido várias vezes, onde cada arquivo, né, que está sendo replicado é acessado por uma aplicação diferente, tá? E isso gera uma perda na integridade dos dados, né? Ou seja, se eu tenho o mesmo arquivo dividido, né? Dividido não, o mesmo arquivo replicado, salvo em lugares diferentes, tá? Eu não garanto que esse arquivo se mantenha igual,
né, em todos esses lugares ao longo do tempo. Por quê? Vamos aqui a esse exemplo, tá? Aqui eu tenho um sistema, né, uma aplicação que é utilizado no setor de vendas de uma empresa. Aqui eu tenho uma outra aplicação que trabalha na área de produção da empresa. E aqui é a aplicação, né, que cuida da área da engenharia, tá? Ou seja, a aplicação, ela utiliza dados do setor da engenharia, tá? E cada aplicação dessa, tá? Ela utiliza arquivos diferentes, né? Ou seja, ela acessa arquivos diferentes, tá? Aqui, arquivos da engenharia, aqui, arquivos da produção e aqui, arquivos relacionados com vendas, tá? Agora, sim, quando não se utiliza uma base de dados, um banco de dados, quando se utiliza sistemas de arquivo, tá? Pode ser que cada um desses sistemas utilize a mesma informação, tá? A ideia é utilizar a mesma informação, tá? Por exemplo, aqui no setor de venda, ele utiliza esse arquivo aqui, que é um teclado, o modelo do teclado e o valor. Aqui o monitor, o modelo e o valor, mouse, modelo e valor, tá? Então, essa informação aqui, esse arquivo é utilizado pela aplicação de vendas. Esse mesmo arquivo, tá, que tem essas informações acerca do teclado e do modelo, os equipamentos, o modelo dos equipamentos, só que agora, tá, é alguma data específica, ou a data da produção desses equipamentos, né, da fabricação deles, ou a data da aquisição, tá? Então, assim, aqui tem esse sistema de produção utiliza esse arquivo aqui. E essa aplicação aqui da engenharia utiliza, né, essas informações desses equipamentos, só que utiliza uma outra informação, tá? Ou seja, esses três arquivos, eles possuem, né, informações acerca dos mesmos equipamentos, só que eles estão armazenados em locais diferentes. Ou seja, se o setor da engenharia fizer alguma modificação nesse arquivo aqui, os outros sistemas não saberão que esse arquivo foi alterado, tá? E isso vai provocar uma perda na integridade, ou seja, os dados eles não estão integrados, tá? Eles podem mexer em características, né, em informações desse arquivo que afetem os outros sistemas, tá? E que esses outros sistemas, eles não vão estar atualizados acerca acerca desse sistema, tá? E isso gera, né, um problema, tá? Na questão da gestão dos dados. Por quê? Quando a gente faz uma gestão de dados, a gente tem que garantir que a mesma informação sobre determinada informação, ela tem que ser única em todos os setores, tá? Em todas as áreas da aplicação, tá? Ou seja, se isso aqui for um sistema só, né, em que ele é dividido na área de vendas, de produção e de engenharia, a ideia é que essas informações acerca dos equipamentos, eles sejam uma coisa só, tá? Ou seja, só mexe nesse arquivo quem tem autorização para mexer nesse arquivo, tá? E essa alteração realizada nesse arquivo, ela deveria ser replicada para todas as outras versões desse arquivo. E dessa forma a gente mantém o que a gente chama de integridade dos dados, ok? Aí assim, né, gente, conforme esse exemplo, né, a gente tem algumas situações, né? Por exemplo, a questão da concorrência, tá? É muito complicado, né, a gente gerenciar a concorrência dos arquivos, né? O que é a concorrência? Percebam que, nesse exemplo aqui, tá?
as informações acerca desses equipamentos, elas são acessadas por aplicações diferentes, tá? Então, para se manter a integridade dos dados, ou seja, para que esse dado ele se mantenha íntegro, né, para que não haja não haja uma falta de peraí que eu tô lembrando. Para que assim, para que não haja uma confusão nesses arquivos, ou seja, para que a informação para que o arquivo acessado pelo sistema da engenharia, tá, tenha as mesmas informações que o arquivo disponível para o setor de produção e as mesmas informações para o setor de vendas, é necessário que haja uma gestão da concorrência, ou seja, quando alguém está alterando aquela informação no arquivo, os outros sistemas que acessam aquele arquivo devem aguardar essa alteração, ou então aguardar que esse sistema deixe de utilizar esse arquivo para que ele seja utilizado por outro sistema, tá? Ou seja, deve haver uma definição, né, de políticas de acesso concorrente, né, que torne esse acesso consistente e que são independentes do domínio da aplicação, tá? Então, assim, a concorrência nesse tipo de sistema é bem complicado de se implementar. A questão da tolerância à falha também, né, gente? Por exemplo, se houver uma falha no equipamento, algum erro no disco, interrupção do funcionamento do sistema, falta de luz, enfim. Então, assim, é muito complicado fazer essa gestão, né, do arquivo que está sendo modificado se houver um problema como esse, né? Como é que funciona isso? Né? Qual seria a ideia? Eu tô usando um sistema que tá acessando determinado arquivo. Eu estou alterando aquele arquivo lá. E de repente falta energia, tá? E esse sistema, ele deveria garantir que, mesmo com a falta de energia, tá? A informação, ela tenha sido salva, ou seja, aquilo que eu estava mexendo, ele salva para que eu, depois que retorne, né, o sistema, a luz, eu consiga continuar mexendo, sem haver falha no arquivo, com as informações que eu estava mexendo, estejam salvas, né? Aí é aquela ideia, né? A questão de cópias, né? Eu vou manter cópias, né? Eu vou restaurar aquele arquivo para um estado imediatamente anterior àquela falha, né? A minha informação ali contida naquele arquivo, ele vai se manter consistente, né? Então, assim, essa questão da tolerância à falha, ela é muito mais complicada de se implementar com sistemas de arquivo. E a questão da segurança, né, gente? Porque, assim, um arquivo, ele deve fornecer um acesso diferenciado por tipo de usuário, né? Existem usuários comuns que têm acesso apenas à leitura, outros que podem fazer modificações, né? Enfim, então essa gestão também do acesso, né? A questão da segurança do acesso nesses arquivos também era um problema quando não se utilizava bancos de dados, tá? Aí, antes da gente passar a estudar efetivamente bancos de dados, né? É importante definir o que são dados e o que são informações, né? Um dado é um fato do mundo real, né? Ou seja, é um endereço, é o valor do endereço, é o valor de uma data, tá? Por exemplo, um número armazenado, 1, 2, 3, 4, uma sequência de caracteres armazenados, tá? Então, isso é um dado, tá? Agora, uma informação. O que é uma informação? É um fato útil que pode ser extraído direta ou indiretamente. Por exemplo, quando eu já tenho, né, um determinado valor que representa o endereço da entrega, né? Então, aquilo já tem... eu já tenho um fato que é útil, ou seja, aquele endereço ali, ele representa um endereço de uma ação, ou seja, de uma ação de entrega, tá? Ou, por exemplo, eu tenho um número armazenado lá no meu banco de dados e que esse número, ele representa uma idade. Então, aquele número, ele representando uma idade, aquilo ali é uma informação, tá?
Ou, por exemplo, quando eu escrevo assim, Maria tem 30 anos. Então, aquilo ali já é uma informação. Aquilo ali já é uma coisa, já é um fato que é útil, tá? Não é um fato qualquer que pode ser qualquer coisa, né? Por exemplo, eu tenho uma sequência de caracteres ABC. Pode ser qualquer coisa, né? Ou então eu tenho um valor lá, um número 12. 12 pode ser qualquer coisa. 12 pode ser um tamanho, 12 centímetros, 12 pode ser uma idade, 12 pode ser o número de uma casa. Então, aquele valor lá, aquilo ali é um fato. É um fato que está registrado, só que eu não sei que fato é esse. Então, quando é um fato, perdão, que tem uma utilidade, ou seja, por exemplo, quando eu digo que aquele 12 é uma idade, então aquilo ali já é uma informação, tá? Agora, o conceito de banco de dados, tá? O que são bancos de dados? Bancos de dados é uma coleção de dados, que eles são interrelacionados, eles são persistentes, tá? Que representam um subconjunto dos fatos presentes em um domínio de aplicação. Confuso, né, galera? O que é, tá? A grosso modo. Um banco de dados é um conjunto de dados que estão armazenados lá e que esses dados, eles têm alguma relação, né? Eles são relacionados, tá? E que aquele banco de dados, ele representa um determinado domínio. Ou seja, eu tenho, por exemplo, um banco de dados dos meus clientes, tá? Então, aquilo ali é um conjunto, né, de dados em que eles estão relacionados. Como é que eles se relacionam? Eles são clientes com empresa, tá? E que ele representa um domínio de aplicação, que é o meu conjunto de clientes, tá? E que eles estão armazenados ali de uma forma organizada, né? Ou seja, quando eu tenho banco de dados de clientes, eu tenho lá organizado o nome, o endereço, um histórico de compra, tá? Enfim, algum valor de crédito, tá? Então, assim, a ideia do banco de dados é organizar os dados, né? Em uma determinada, em que esses dados estão organizados conforme um domínio e que esses dados se relacionam, tá? E eles ajudam a garantir, tá, gente? O banco de dados. O controle de inconsistências e redundâncias, ou seja, se eu tenho a informação de um cliente, tá? Nesse banco de dados, as informações desse cliente, eles estão representados de uma forma em que não vai haver duplicidade, tá? Em que se algum usuário fizer alteração dos dados desse cliente, essa alteração ela vai se replicar para onde ela tem que ser replicada, ou seja, há um controle, né, dessas inconsistências de redundância, né, ou seja, eu não tenho a mesma informação replicada várias vezes, ela não é redundante, tá? As informações elas são íntegras, né? Como a gente já havia falado anteriormente, elas estão o isolamento, né, que é justamente a questão da unicidade do fato, a atomicidade também está relacionada a isso, a questão da segurança, tá? Em relação ao acesso àquela informação e a abstração dos dados, que é justamente eu armazeno no banco de dados somente aquela informação de interesse, né? Ou seja, eu abstraio tudo aquilo que não é importante para aquele domínio de aplicação, tá? E eu armazeno apenas aquilo que me interessa. Um exemplo, para uma empresa, por exemplo, uma escola, tá? Onde eu tenho cadastrado os alunos, tá? As informações dos alunos. Será que é importante eu, como gestora da escola, saber o número do sapato do aluno? Né? O quanto ele calça? Ou então, deixa eu ver aqui, alguma informação que... seria isso. É mais ou menos isso, né, gente? Tô pensando aqui numa... Ah, tá. Para essa escola é importante eu saber, por exemplo, o número de
de camisas da cor vermelha o aluno tem? Não, né? Não preciso. Eu não preciso saber nem o gosto pelas roupas do aluno. O que importa, né, são as informações acadêmicas daquele aluno, tá? Não necessariamente eu não preciso saber a altura do aluno, o peso do aluno, tá? Então, assim, eu incluo no banco de dados apenas aquilo que é de interesse para aquele determinado domínio, tá? Aí, resumindo, né, um banco de dados, ele é igual a uma instância de dados mais metadados, tá? E o que é essa instância de dados? É justamente aquele valor, tá? Que é o dado propriamente dito, é aquele valor que é armazenado. Por exemplo, a idade, tá? Então, a instância, tá? É aquele valor da idade, 12, tá? E o metadados, ele está relacionado com o que a gente chama de dicionário de dados, ou seja, é como que aquele dado está representado e como ele se relaciona, tá? Porque isso faz com que está relacionado com o projeto do banco de dados, ou seja, quando eu estiver fazendo o projeto do banco de dados, eu vou fazer uma análise daquilo que será armazenado e a forma como aquela informação vai ser armazenada. Então, está relacionado com a estrutura, com o projeto do banco de dados, ok? Então, são as características daquele dado que está sendo armazenado, tá? Então, tem as características dos dados e o dado propriamente dito, ok? Aí, fazendo uma comparação, né, sem a utilização de banco de dados e agora utilizando o banco de dados, né? Então, é a mesma ideia, tá? É a mesma aplicação, né? Eu tenho 3 sistemas, um sistema que cuida do setor de vendas, o outro de produção e outro do setor de engenharia, tá? Então, esses 3 sistemas acessam o mesmo banco de dados, tá? Ou seja, os dados, aquelas informações, elas aparecem apenas uma vez, tá? Em que todos esses sistemas acessam esse banco de dados, onde cada um tem a sua autorização de acesso, a sua política de acesso, né? E cada um só pode mexer naquilo em que for permitido, conforme a sua aplicação, tá? E que é assim, por exemplo, aqui eu tenho as características do equipamento, né? O nome, o modelo, tá? Em que está sendo armazenado, né? Nesse banco de dados, o valor do equipamento, alguma característica, né? Que representa, que no caso aqui é a foto, tá? E aqui uma data, tá? Em que cada um desses sistemas acessam a sua informação, que é relevante para si, através do banco de dados, tá? Aí, gente, quando a gente trabalha com banco de dados, a gente trabalha utilizando os chamados SGBD, ou Sistema Gerenciador de Banco de Dados, tá? Esse SGBD nada mais é do que um software, é o software que vai permitir a criação dessa base de dados e a gerência deles, tá? E assim, um software como esse, ele é projetado para gerenciar grandes grupos de informações, tá? E que os usuários, né, especialistas, desenvolvem o banco de dados utilizando funções específicas de um SGBD. Ou seja, tá? Um SGBD, ele é aquele software onde a gente vai construir a base de dados, tá? Ou seja, você, usuário especialista, você tem um determinado banco para fazer, né? Você tem um cliente lá que é o cliente, a escola, tá? Então, diz assim, olha, fulano, o diretor da escola, eu preciso de um banco de dados que armazene os dados da minha escola, ok? Então, você tem que fazer o quê? Você vai pegar, né, as informações que ele quer armazenar e você vai desenvolver o seu banco de dados utilizando um software que é o software SGBD, tá? Que é o Sistema Gerenciador de Banco de Dados, em que esse software é que vai fazer, que conforme o modelo do banco de dados que você vai gerar,
você vai construir esse modelo no software, em que esse software ele já tem o banco de dados implementado, ele já tem as funções de gerência desse banco de dados. O que você vai fazer? Você vai apenas construir, utilizando as funções dele, o seu banco de dados, tá? Então, aqui eu tenho um usuário, né? E que aqui eu tenho um sistema de banco de dados, tá? Os programas, né, ou seja, os softwares, as aplicações, elas vão acessar, elas têm acesso ao seu banco de dados, tá? Ou seja, o programinha que você utiliza, né, vamos supor, deixa eu dar um exemplo prático para vocês. Vocês têm o SIGA, tá? O software do SIGA. O SIGA é a sua aplicação, tá? É a aplicação que, através dele, você faz consultas às suas informações acadêmicas na UFOPA, tá? Então, aqui é o seu programa de aplicação, é o SIGA, ok? E o que o SIGA faz? O SIGA faz, ele acessa essa base de dados, tá? Então, ou seja, o SGBD, né, o software SGBD, ele tem, né, ele foi desenvolvido um software nele, tá, que é justamente que processa essas consultas. Ou seja, quando você vai, por exemplo, acessar o seu histórico no SIGA, você vai mandar uma requisição para o SGBD. Então, o SGBD vai fazer a consulta, ou seja, o SGBD ele tem lá um código que vai acessar o seu histórico, tá? Então, esse software vai processar as consultas e vai acessar os dados armazenados, tá? Aí você vai acessar os metadados, né, que são as informações, as características do que está armazenado no banco de dados, e os dados propriamente dito, que é a base de dados que está armazenado lá, através do SGBD, tá certo? E o que envolve, né, o gerenciamento de um banco de dados através do SGBD, tá? Então, é a definição das estruturas para o armazenamento da informação. O que é isso? Por exemplo, você dizer que um endereço que está armazenado, que você deseja armazenar, ele é formado por uma determinado tipo de dado, ou seja, que o endereço que vai ser armazenado ali é uma variável do tipo string, é uma variável que possui letras, tá? Isso é um exemplo, tá? E que quando você, por exemplo, armazena uma data de nascimento, tá? Quando você for criar aquele campo data de nascimento, você vai definir lá no seu SGBD que aquela informação data, ela é do tipo data, ok? Então, isso você vai definir a estrutura do seu banco de dados. A estrutura como que você vai armazenar, tá? E também, além da definição da estrutura da sua base, você vai... o SGBD também ele vai prover, né, mecanismo para manipular as informações, que é a questão do acesso ao que está armazenado, como é que vai ser esse acesso, e como é que você vai manipular esse acesso, né? Por exemplo, o meu extrato, tá? Então, quando eu vou na minha conta bancária, tá? E eu acesso o meu extrato, eu defino o período em que eu quero o meu extrato. Eu só quero o meu extrato de 15 dias anteriores, tá? Ou seja, ele vai manipular essa informação que está armazenada. Então, o SGBD, ele está apto a armazenar, a fornecer o seu extrato até 15 dias. Então, você vai passar informações para ele vai manipular esses dados conforme a informação que você está passando, tá? Ou seja, uma outra coisa também que o SGBD fornece é justamente essa questão do acesso aos dados, ou seja, ele vai definir quem tem acesso, né? E vai também controlar essa questão da concorrência, ou seja, se alguém está acessando o seu dado naquele momento, só aquela pessoa vai acessar naquele momento, tá? Isso é uma forma de garantir a integridade dos dados e evitar resultados que sejam anômalos. Um grande exemplo disso é justamente a questão de uma conta bancária, né? Ou seja, se eu tenho, por exemplo, uma conta conjunta,
tá? Que nessa conta conjunta tem duas pessoas, pessoa A e pessoa B. Quando a pessoa A está acessando a sua conta e ela faz uma transferência, ou seja, ela retira dinheiro daquela conta, vamos supor que tinha R$ 1.000, tá? Então, quando o A vai fazer uma transferência de R$ 100 da sua conta, tá? Se o B, naquele mesmo momento, vai acessar a sua conta, tá? Ele tem que controlar. Por quê? Porque como o A está fazendo uma transferência de R$ 100, o B, assim que o A fizer a transferência, ele não vai mais enxergar R$ 1.000, ele vai enxergar R$ 900, tá? Então, assim, a ideia é garantir que essa concorrência seja feita de forma plena e garantir que os resultados, né, ou seja, o acesso, ele sempre retorne valores valores reais, valores corretos, tá? Então, todo esse controle da gestão do acesso é feito pelo SGBD, tá certo? Então, dessa forma, né, os objetivos de um SGBD, né? Isolar, né, os usuários de detalhes mais internos de um banco de dados, ou seja, o usuário, ele não precisa saber, por exemplo, como são feitas as consultas, como é que ele gera um acesso, como é que ele faz essa concorrência, né? Mesmo os usuários especialistas, eles não precisam saber a forma como esse SGBD faz esse tipo de operação. O usuário especialista, ou seja, aquele que está desenvolvendo o banco de dados, ele só precisa saber que esse SGBD, ele faz esse controle de concorrência. Ele garante a integridade, tá? Um outro objetivo, né? É omitir certos detalhes, né? De como os dados são armazenados e mantidos, tá? Oferece mecanismos eficientes para busca e armazenamento das informações, tá? E ele provê, né, a independência de dados às aplicações, tá? Ou seja, é como tem aqui nessa figura, tá? Então, aqui eu tenho a minha aplicação, tá? Onde essa aplicação, ela acessa um sistema de banco de dados, mas esse acesso aqui, ele é o SGBD, tá? Ele funciona de forma independente dessa aplicação aqui. Ou seja, eu posso muito bem, né, desenvolver uma outra aplicação que acesse o mesmo SGBD, caso eu tenha autorização para isso, claro, tá? Então, assim, o SGBD, ele provê essa independência. Eu posso desenvolver vários softwares que consultem essa mesma base de dados, tá? Que isso é de forma independente. Vantagens, né, gente? Rapidez na manipulação e no acesso à informação, redução de esforço humano, né, tanto no desenvolvimento do banco de dados quanto na utilização, redução da redundância e da inconsistência de informação, ou seja, eu preciso garantir que aquele dado que está armazenado é o valor real, é o valor correto, é o valor é o valor que é esperado conforme o momento e conforme as movimentações que foram feitas, tá? Reduz problemas de integridade, proporciona compartilhamento de dados, né? Ou seja, vários sistemas podem acessar, vários usuários podem acessar, que o SGBD faz essa gestão, tá? A questão da restrição de segurança também, tá? E assim, mesmo quando as informações elas estão distribuídas, né, fisicamente, ou seja, as informações não estão armazenadas no mesmo lugar, mas o SGBD, ele faz essa gestão, tá? Porque a gente vai ver lá no futuro, mais para frente, né, que hoje em dia, por exemplo, com os bancos de dados em nuvem, não necessariamente aquela base de dados está no mesmo lugar, está num único computador, pode estar dividido em vários computadores, né? Mas para o usuário final, ou até mesmo para o usuário especialista, para ele aquilo é independente. O próprio SGBD faz essa gestão, tá? De que aparentemente aquela informação vai estar no mesmo lugar. Aí aqui são alguns exemplos, né, gente, de SGBDs. MySQL, PostgreSQL, MongoDB, Oracle, Redis, SQL Server, o NoSQL, tá? São alguns que são bastante utilizados atualmente e que assim, não existe um melhor e um pior. Cada um tem o seu objetivo, né? Onde é melhor utilizado, né? Tem algumas características melhores, outras piores, uns são mais caros, outros mais baratos, uns
tem uso gratuito, outros não. Então, assim, tudo depende da sua aplicação, do nível de requisitos que você precisa, do valor que você tem, tá certo? Aí, assim, a gente tem falado muito da questão da abstração de dados, né? Ou seja, abstração de dados, isso você vê muito quando você em programação, tá? Principalmente quando você utiliza a orientação a objeto, enfim, alguns modos de desenvolvimento de software, tá? De programação. A ideia, tá, de abstração é porque assim, quando você representa determinado domínio, determinado contexto em um computador, ou seja, quando você, como especialista, como desenvolvedor, tá? Você vai desenvolver, no caso do exemplo, uma aplicação para uma escola, você só precisa se atentar para as informações que são importantes para a escola. Informações que não importam para o contexto escolar, você não vai representar. Tá? Então, você só utiliza, a ideia é só você representar aquilo que é necessário, tá? Então, aqui eu tenho um exemplo, porque assim, o banco de dados, ele tem diversos modelos, né? Tem o modelo conceitual, o modelo lógico e o modelo físico, em que cada modelo desse, ele trabalha com uma abstração de dados, ele trabalha com uma parte da análise do banco de dados, tá? Então, isso a gente chama de abstração. Cada um só enxerga aquilo que é necessário para si, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho um mundo real, tá? Um exemplo do mundo real é um sistema médico, tá? O que o sistema médico faz? Aqui eu tenho um médico que faz a consulta, né, dos prontuários, tá? Aqui também eu tenho um médico que está acessando, né, um histórico de um paciente, e aqui um médico que está operando, né, fazendo alguma operação conforme o que está representado. Ou seja, esse sistema médico possui dados dos pacientes, tá? Possui dados dos pacientes, dados dos médicos, dados do hospital, enfim. Isso é um sistema geral, tá? Isso aqui é o meu mundo real, tá? Ou seja, a ideia desse banco de dados, desse modelo que eu vou mostrar agora, é representar esse relacionamento médico com o paciente, ok? E assim, eu tenho uma forma de representar esse modelo conceitual, tá? Onde esse modelo conceitual, ele é independente do modelo de dados, tá? E ele também é independente do SGBD, ou seja, aqui você vai fazer a análise apenas do que você vai representar, ou seja, nesse caso aqui, eu vou precisar representar características de um médico, características de um paciente, tá? E características de uma consulta, sendo que o médico ele se relaciona com o paciente através de uma consulta, tá? Então, aqui eu vou precisar apenas representar o que do médico, o nome, o número do conselho dele, tá? E do paciente, eu preciso ter, por exemplo, o nome, as queixas dele, a idade, né, as características físicas, enfim. E eu tenho a consulta, que é o que vai relacionar o médico ao paciente. Na consulta, eu posso ter, por exemplo, a receita gerada nessa consulta, né, os remédios que foram receitados nessa consulta, tá? Então, assim, no modelo conceitual, ele é um modelo que eu não vou ainda lidar com o dado propriamente dito, tá? Com o fato. Eu estou apenas fazendo um planejamento conceitual do que cada entidade dessa, tá? Vai ter que representar, ok? Eu tenho um modelo lógico, né? E que esse modelo lógico, aí eu vou crescendo aqui, né, na minha questão da abstração. Agora, no modelo lógico, ele é dependente do modelo de dados, ou seja, como que os dados vão se relacionar. Mas ele ainda é independente do SGBD, ou seja, eu ainda não estou lidando com o armazenamento, com a estruturação desses dados em um banco de dados, tá? Ou seja, aqui eu vou
eu vou definir como que os dados vão se relacionar, tá? Ou seja, eu posso ter um banco de dados relacional, pode ser orientado a objetos, pode ser objeto relacional, tá? Então, vamos supor, né, aqui, eu vou fazer, o que que vai acontecer? Eu digo que o médico, ele tem que ter um CRM e um nome, tá? E agora o modelo físico, né? O modelo físico que aí eu vou precisar incluir informações dos dados, tá? E eu preciso agora do SGBD, ou seja, quando eu for desenhar o modelo físico, eu vou ter que ter as informações do SGBD que eu estou utilizando e dos dados que eu vou utilizar, né? Por quê? Porque aqui vai ser a organização física dos dados, tá? Aqui é onde eu vou construir as definições de acesso, né? Quais são os meus índices de acesso, como que eu vou conseguir acessar aquela informação, como que aquela informação está armazenada, tá certo? E os bancos de dados, eles também têm uma determinada classificação, tá? E que assim, a escolha por um tipo de banco ou do outro depende muito da minha aplicação, né? Do meu objetivo, né? De como que os dados devem ser representados. Tem a classificação relacional, a orientada a objetos, a multimídia e o geográfico, tá? Eu vou falar para vocês, mas eu acho que aqui só sobre o relacional, tá? Porque assim, é o que é mais utilizado, é o que vai dar uma noção para vocês do que é esse modelo de dados relacional. Assim, e de uma forma mais prática, como é que a gente vai. Como é que o banco de dados está construído para que eu possa conseguir chegar na classificação, tá? Então, aqui eu tenho uma informação que está armazenada em um banco de dados. O que é essa informação, tá? Eu tenho uma tabelinha, né, que tem as informações de nome, rua, cidade, conta e saldo, tá? Em que o nome, eu tenho o nome de várias pessoas, né? Em que eu tenho a rua que essa pessoa mora, a cidade, o valor, né, numa determinada conta, né, o número da conta e o saldo dessa conta, tá? As colunas, elas vão representar um atributo, tá? Ou seja, aqui eu tenho o atributo nome, atributo rua, atributo cidade, atributo conta e atributo saldo. E nas linhas eu tenho representado os registros, né? Ou seja, nesse meu banco de dados, né, que eu estou representando aqui, eu tenho 5 atributos, né? Onde eu tenho 5 registros, tá? Ou seja, eu tenho 5 pessoas que estão cadastradas nesse banco de dados com suas características, tá? Aí aqui o modelo entidade relacionamento, né? Ou seja, se eu tenho as informações do cliente, tá? Numa conta bancária, né? Ou seja, eu tenho o nome do cliente, o endereço, eu tenho o número da conta, eu tenho o valor do saldo, tá? Então, quando eu for gerar o modelo, né, que é justamente aqui o modelo conceitual do meu banco de dados, como é que eu represento o modelo conceitual desse banco de dados aqui, tá? Eu tenho aqui as minhas entidades, né? Que no caso, as informações que eu tenho são informações de pessoas, tá? Em que essa pessoa, ela tem uma conta, que aqui eu chamei de conta corrente, tá? Em que essas duas entidades, elas se relacionam através, tá, de um relacionamento acessar, tá? Ou seja, a pessoa acessa a conta corrente e a conta corrente é acessada por uma pessoa, tá? Então, nesses retângulos aqui, eu chamo de entidades, tá? Que é como se fosse o sujeito do meu banco de dados, tá? Ou seja, aquele que guarda as informações, tá? Pessoa, eu tenho, nesse modelo, né, entidade de relacionamento, eu tenho algumas características de pessoa, que no caso é o CPF e o endereço, tá? E conta corrente, eu tenho o número da conta e o saldo na conta, tá? Esses círculos aqui são os atributos, né? Ou seja, os atributos daqui. Nome, rua, cidade, conta e saldo, tá? E o losango representa o relacionamento, ou seja, como que as entidades estão conectadas entre si,
tá? Ou seja, se eu for, o que que me diz esse modelo aqui? Então, se eu for acessar as informações de uma pessoa, né, o que que eu posso acessar dessa pessoa? Eu posso acessar o CPF, eu posso acessar o endereço. E também eu posso obter informações da conta corrente dessa pessoa. Por quê? Porque essa pessoa, ela tem acesso aos seus dados de conta corrente, tá? Então, eu acessando a pessoa, eu acesso também as informações da sua conta corrente, que são o número e o saldo, tá? Então, percebam que isso aqui está muito relacionado com o modelo lógico. Desculpa, o modelo conceitual. Percebam que nesse modelo conceitual, ele é independente dos dados e ele é independente do SGBD. Como é que eu sei disso? Aqui nesse modelo, eu não tenho nenhum valor de pessoa, nenhum valor de CPF, nenhum valor de endereço, de nada, nem de número de conta, nem de saldo, tá? Então, apenas é um modelo de como que esses dados, eles estão relacionados entre si, tá? Então, a partir disso, né, desse modelo, eu posso gerar um banco de dados, né, que é um banco de dados relacional, tá? Em que esse banco de dados, ele nesse exemplo que nós estamos utilizando, ele possui 3 tabelas, tá? Eu tenho uma tabela com os dados do cliente, né? Aqui tem o código do cliente, o nome, a rua, a cidade, tá? Eu tenho uma tabela com as informações da conta corrente, né? No caso é o número da conta e o saldo, tá? E também eu tenho uma tabela que justamente vai fazer com que eu ligue uma tabela a outra. Porque percebam que eu tinha informações, né? Eu tinha 2 tabelas. Na verdade, eu tinha uma em que essa tabela ela foi dividida em 2. Ou seja, eu dividi o que era informação do cliente e o que era informação de conta. Só que eu preciso, a partir desse modelo entidade de relacionamento, fazer com que a pessoa acesse a sua conta. Em que esse acesso vai se dar através desse relacionamento aqui, acessar. Em que esse relacionamento ele vai ser realizado através da criação de uma outra tabela, que é justamente o código do cliente e o número da conta. Ou seja, se eu tenho, né, um código de um cliente, né, ou seja, vamos supor, eu vou fazer uma consulta lá da minha conta corrente, tá? Então, eu vou entrar com os meus dados, ok? Então, o banco vai ter lá os meus dados cadastrados. Então, por exemplo, quando eu acesso a minha conta, ele sabe que o cliente que está acessando, ele tem determinado código. E se eu peço para saber o meu saldo de conta corrente, o que ele faz? Ele não vai direto na tabela conta. Ele vai aqui na tabela relacionamento e vai pegar aquele código do cliente que está acessando e vai consultar a tabela conta através do número de conta que está relacionado aqui na tabela cliente conta, que é justamente o relacionamento acessar. Tá ok? Então, a partir daqui desse número da conta, ele vai aqui nessa tabela conta e vai acessar o saldo, tá? Então, gente, era mais ou menos isso. Eu não entrei em detalhes, eu só quero que vocês tenham uma noção de como é que funciona um banco de dados, para que ele serve, vantagens, tá? De se ter um banco de dados e ter uma noção de como é que funciona, tá? Que é justamente, um banco de dados é um conjunto, pelo menos o relacional, é um conjunto de tabelas, em que essas tabelas, elas estão interrelacionadas entre si, em que essa relação, ela é feita através de uma chave, de um código, né? Ou seja, como tá representado aqui de uma forma bem clara, tá? Como é que cliente se conecta como é que a tabela cliente se conecta à sua tabela conta, que tem as informações de conta do cliente, através, né, de códigos que ligam o cliente à conta, certo? Agora sim, gente, eu acho bem importante eu mostrar para vocês, né, como é que hoje em dia se trabalha, né, em relação ao banco de dados, tá? O que eu falei para vocês até agora é em relação à construção do modelo de banco de dados e características gerais, tá? Agora sim, hoje em dia se utiliza muito banco de dados na nuvem, tá?
E o que que é a nuvem, né, gente? A nuvem, né, que vem da questão da computação na nuvem, ela permite que dados, né, sejam acessados através da internet, né? Ou seja, eu armazeno ou eu acesso dados através da internet, né? Ou seja, se você tem um Google Drive, então as suas informações estão armazenadas na nuvem. Ou seja, as suas informações estão armazenadas em um servidor em qualquer lugar do mundo aí que a gente não sabe, em que você não sabe, tá? Ou seja, essas empresas, né, que disponibilizam esses serviços de computação em nuvem, eles possuem, né, uma infraestrutura de TI que comporta, né, servidores, bancos de dados, tá? E que elas não estão alocadas dentro, fisicamente dentro de uma organização, dentro de uma empresa, tá? Mas sim, estão armazenados em qualquer lugar em que o seu acesso é feito através da internet, tá? E alguns exemplos, né, de empresas que trabalham com computação em nuvem, né, que fornecem esses serviços, é a Amazon, IBM, Oracle, Google, tá? Entre outros, tá? E o banco de dados na nuvem é justamente um dos serviços que esses provedores oferecem, né? Que é o que a gente chama de DBAs, né? Que é Database as a Service. Que é justamente utilizar o banco de dados como serviço. Ou seja, algumas empresas hoje em dia optam por não armazenar seus bancos de dados internamente nos seus sistemas internos, né? Ou seja, não, as empresas elas deixam de ter os seus servidores, os seus computadores que armazenam o seu banco de dados e contratam um serviço de banco de dados que serão armazenados na nuvem, né? Ou seja, o banco de dados da empresa, tá, vai ser ofertado como um serviço, tá? E esse banco de dados vai ser alocado, vai ser armazenado fisicamente em um outro data center, né? Em um outro provedor, tá? Ou seja, se você contratar um serviço de banco de dados da Amazon, a Amazon assim, existem diversos níveis de serviços, tá? Ou seja, se eu vou contratar a Amazon eu posso contratar ela para gerar o meu banco de dados, né? Então eu vou passar para ela os meus dados, eu vou dizer, olha, Amazon, eu quero que o meu banco de dados seja todo teu. Então pega essas minhas informações, cria um banco de dados e armazena nos teus servidores, tá? Então é isso que ela faz. Um banco de dados é tratado hoje em dia como serviço, tá? Aí assim, como é que eu sei, né, que um banco de dados que eu estou trabalhando aqui, utilizando nesse sistema, tá na nuvem ou não, tá? Uma das formas, né, é assim, esse o serviço ele deve estar disponível para o usuário sob demanda, né? Ou seja, não tem nenhuma necessidade, né, de que eu instale ou então que eu configure o meu banco de dados na máquina em que eu estiver utilizando, ou seja, o meu banco de dados, o acesso dele é totalmente virtual, tá? Eu não faço nada no meu computador, tá? Eu acesso lá o banco de dados pelo navegador, tá? E assim, o serviço, né? Ou seja, esse serviço ele é pago como uma assinatura, ou seja, é um provedor que provê um serviço que é conforme uma assinatura, tá? E que esse provedor, ele que faz a gestão do serviço, conforme aquilo que for contratado. Ou seja, número de usuários que acessam, um número de acessos por um determinado tempo, enfim. Isso é tudo definido em um contrato, tá? Aí, quais são as vantagens, né, gente, de utilizar um banco de dados, tá? A questão de redução de custos, porque eu não vou investir, né, na questão de equipamento na minha empresa, eu não vou contratar ou então deixar um funcionário meu responsável por gerenciar esse banco de dados, né? Aquele funcionário que eu tenho, eu posso deixar ele para fazer outras coisas de TI na minha empresa. Eu não vou ter um funcionário alocado especificamente para cuidar do meu banco de dados, tá? Então isso faz com que eu reduza custos, ok? Eu terceirizei, né, gente? Então toda a manutenção é feita pelo provedor, tá?
Rapidez de provisionamento, né, gente? Ou seja, a questão da instalação, já que eles só fazem isso, né? Esse provedor, se ele oferece esse serviço, ele só faz esse tipo de serviço, então o tempo de instalação, né, a atualização da minha base, do banco de dados, a criação, enfim, tudo isso provê uma maior rapidez, né, desse tipo de serviço. Escalabilidade facilitada, ou seja, eu posso aumentar, né, a capacidade de acesso ao meu banco de dados, eu posso aumentar o número de pessoas que acessam esse dado. Então, tudo isso é possível através, né, da contratação desses serviços, né? E a questão da segurança, né, da confiabilidade, porque essas empresas elas já cuidam na questão do backup, né, dos dados, recuperação, questão de otimização, a questão de atualização de software, tá? Então, toda essa parte de segurança, o próprio provedor faz, tá, gente? Então, é isso, tá, gente? O que eu queria falar acerca de banco de dados para vocês, tá? Aí, qualquer coisa, eu vou estar disponível para tirar dúvidas, né? Já que isso vai cair na nossa prova, através lá do meu WhatsApp e das coordenadas que eu vou passar no Google Classroom, tá bom? Obrigada a todos.